Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, nós hoje, nos nossos dias, estamos ouvindo muitos homens se dizerem cristãos, mas o seu viver, o seu proceder, o seu falar, os mostra quem verdadeiramente eles são. Porque a verdade de Cristo é uma verdade tão verdadeira que no cotidiano nota-se que aquele não é cristão, não é um seguidor de Cristo. Ele conhece a palavra porque ele lê, é inteligente, o seu QI é de alto nível. Ele é uma grande autoridade na nação, no país, mas o seu conhecimento da palavra é anátema, é cego, é pobre, é nu. Em João capítulo 8, 32, ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade que nós temos que conhecê-la do Gênesis ao Apocalipse. No mínimo, de Mateus, no Novo Testamento, ao Apocalipse. Porque estes mandamentos de Cristo, escritos no Velho Testamento, nós temos que observá-lo agora no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento nós temos um sangue derramado pelo Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele manda que nós o conheçamos em espírito e em verdade, e prossigamos no caminho santo em que ele traçou nesta terra, em uma busca viva pela perfeição espiritual. E, consequentemente, refletida na nossa vida cotidiana, na nossa vida carnal, na nossa vida terrena, na nossa vida física. Em Levítico, no capítulo 6, no versículo 2, ele nos diz: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que depôs sua mão, ou o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo. E estes homens que hoje nós vemos dizerem que são cristãos, são denunciados, são até processados, mas protegidos por aqueles que deviam julgá-los. E vivem mentindo, enganando, ludibriando, isto é, roubando a paciência, roubando a confiança dos incautos, dos menos favorecidos e enganando. Portanto, não podem ser considerados como um cristão, porque a verdade não está nele por aquilo que ele faz, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele representa. Ainda no versículo 3 do mesmo livro, capítulo 6 de Levítico, o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Você encontrou algo de alguém? O cristão vai procurar o dono para devolver, para entregar. Se assim não proceder, não está contido o seu nome, ou melhor, não está inscrito o seu nome no livro da vida. Porque a palavra de Deus, ela continua.
nos abençoando, nos guardando, nos livrando, porque no Salmo 32:2 ele diz: bem-aventurado o homem ao quem não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. O homem de Deus, o homem cristão, ele não se engana e age segundo o seu coração e o seu conhecimento e temor a Deus na palavra, e procura ser íntegro, honesto. Se achou, não lhe pertence, procura o dono. Se tomou posse de um cargo eletivo, honra aqueles que votaram em ti. Este é o verdadeiro cristão, aquele que sobre as régias de Deus regem o seu lar, a sua vida e, em alguns casos, o mundo, o seu país, a sua cidade. Ainda no Salmo 101, no versículo 7, o Senhor nos diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Tudo o que eles dizem é da boca para fora e cai sobre o chão. Porque não é a palavra de Deus que está sendo proferida por aquele mundano, por aquele anticristão. Ainda no Salmo 34:13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, mentirosamente. O Senhor repreende, mas cedo ou mais tarde ele cairá e se arrependerá. E esperamos que se arrependam confessando a Deus os seus pecados, para que possa ser restituído-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfria a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, não ludibrie, não engane, não procure ser mais sabido que os outros, mas seja digno, honrado e responsável pelos seus atos. Ainda em Provérbios 24:28, não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Esta é a pergunta que Deus faz àqueles que testemunham falsamente. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos 4:2. O homem cristão, ele vive na verdade. Eu visto aí. Eu sou cristão. Graças a Deus, eu sou comunista. Que Deus é esse? Não é o Deus que morreu lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Aquele Deus prega amor, não prega ódio. Os inimigos de Deus pregam o amor, mas vivem pelo ódio. E pelos seus atos nós os identificamos se nós conhecermos a verdade. Porque a verdade nos liberta dos enganadores e nos ilumina para que possamos enxergar muito mais longe do que o nosso nariz. Desperta tu que dormes, já diz as palavras do Senhor nesta noite. Em Sofonias, capítulo 3:13, ele nos diz: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque não serão apacentados, destar-se-ão, e não haverá quem os espante. A verdade vos libertará, só Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora nós temos conhecimento, agora nós temos clareza, agora nós temos como interpretar claramente as palavras, os gestos e a vida daqueles enganosos que hoje usam do seu poder para perseguir os servos de Deus. Ainda em Tito, capítulo 3, versículo 3, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Deus transforma os corações e as mentes. E o cristão verdadeiro não tem ódio, não tem mágoa, não tem rancor, tem perdão e amor para dar. Segundo Reis 18, 29, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Ninguém foge da mão de Deus, mas cedo ou mais tarde cairão. Reis já caíram. Herodes morreu comido por bichos. Judas não morreu enforcado. Quando ele soltou-se naquele abismo, o galho quebrou e ele caiu e espatifou-se nas pedras e foi comido por bichos. Muitos destes que hoje confessam que são cristãos e vivem perseguidos servos de Deus, perecerão de mortes que nós não saberemos como aconteceu, porque ficou oculto, no escondido. Mas Deus sabe de tudo. E algum dia será revelado a maneira pela qual eles pereceram, não para a honra e glória de Deus, mas para exemplo daqueles que perseguem nos nossos dias os servos fiéis a Deus, as igrejas fiéis a Deus. Ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está acontecendo nos nossos dias. Filhos da perdição estão tomando posse na maioria das nações. Nós estamos nos finais do tempo. A vinda do Senhor Jesus está bem próxima. Prepara-te para te encontrares como teu Deus. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se humilhar. Ainda é tempo de se converter. E Deus, com o seu amor eterno, escrever teu nome no livro da vida, para a honra e glória do seu próprio nome. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amados irmãos, em 1 João, capítulo 3, versículo 7, o Senhor Deus diz para você, meu amigo, filhinhos, ninguém vos engane. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O Senhor está de mãos estendidas para você, meu irmão, que está no caminho errado, que voltou no caminho errado. Sei que muitos já se arrependeram. Procurem ver quem é seu pastor, que igreja que você está frequentando. Hoje, nos nossos dias, existem igrejas que pregam a Cristo, pregam a salvação, mas estão levando todo o seu rebanho para a perdição. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o único caminho é buscando a verdade em oração, lendo a Bíblia na busca perfeita da salvação.
antes de tudo, solicitando a presença do Espírito Santo para que a leitura seja devidamente entendida e discernida claramente em sua mente e em seu coração. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores se parecem verdadeiros. Abre os teus olhos e vê a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus tem poder para nos libertar. Só Jesus, como nos diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, como já nos dizia o saudoso pastor Roberto McAllister. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.